Toda democracia se apoia na sua Constituição, certo? É a regra do jogo. Mas, e quando a ordem democrática em si entra em colapso? Pois é, a Constituição brasileira tem uma resposta para isso. São ferramentas de exceção, pensadas para momentos de crise absoluta. E é sobre elas que a gente vai conversar hoje, detalhe por detalhe. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quando a instabilidade é tão grande que ameaça os fundamentos do Estado, como é que o sistema se defende sem acabar se destruindo no processo? A resposta está nesses mecanismos, que são extraordinários sim, mas estão todos previstos na lei. Vamos pensar nisso como um kit de ferramentas constitucional. Não é algo tirado da cartola, não são ações arbitrárias. Pelo contrário, são procedimentos super bem definidos que só podem ser usados em situações extremas. Hoje, a gente vai abrir essa caixa e olhar bem de perto as duas ferramentas principais, o estado de defesa e o estado de sítio. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o cenário de crise. Depois, a gente entra no detalhe de cada uma das ferramentas. Aí vamos comparar as duas, ver quem é que fiscaliza o uso delas e, no final, fazer uma reflexão sobre o grande dilema que elas representam. Ok, vamos começar. Para a gente que quer cogitar usar estas ferramentas, o cenário tem que ser realmente grave. A gente está a falar do impensável acontecendo. Essa citação é a chave de tudo, porque ela mostra o objetivo final. Essas medidas não existem para acabar com a democracia, mas sim para criar um caminho para que ela seja restaurada. É um paradoxo, eu sei, usar um poder excepcional para preservar a normalidade. Vamos pegar a primeira ferramenta da nossa caixa. É, digamos, a menos severa das duas. O estado de defesa foi pensado para crises que são sérias, claro, mas talvez mais localizadas ou específicas. Pensa, por exemplo, num desastre natural de proporções gigantescas que isola uma região inteira, ou uma crise institucional tão grave que ameaça paralisar o país. Então, o que pode levar o governo a decretar isso? A Constituição é bem clara, uma grave instabilidade institucional que ameaça a ordem pública ou a paz social, ou então calamidades de grandes proporções na natureza. Agora, olha só o processo de ativação. A ordem aqui é fundamental. Primeiro, o Presidente da República vai lá e decreta a medida, depois de ouvir os Conselhos da República e de Defesa Nacional. Só depois disso é que o Congresso Nacional entra em campo para aprovar ou rejeitar a decisão e precisa de maioria absoluta. Ou seja, a ação do Presidente vem primeiro, o carimbo do Congresso vem depois. E não é para sempre, viu? O prazo máximo é de 30 dias e só pode ser prorrogado uma única vez por mais 30 dias. É uma medida com um prazo de validade bem curtinho, justamente para evitar abusos. Durante esse tempo, alguns direitos importantes podem ser limitados. A Constituição permite, por exemplo, restringir o direito de reunião e até suspender o sigilo de correspondências e de ligações telefónicas. Certo. Mas e se o estado de defesa não for suficiente? Ou se a crise for de uma magnitude muito maior? Aí, a Constituição tira da caixa a segunda ferramenta. Uma bem mais poderosa, o estado de sítio. Os motivos para acionar o estado de sítio são de outro nível. A gente está falando de uma comoção de grande repercussão nacional ou quando o próprio estado de defesa não deu conta do recado. Ou, claro, em situações extremas como uma declaração de guerra ou uma invasão estrangeira. E aqui está a maior diferença de todas, a virada de chave no processo. Presta atenção. Aqui, o presidente não decreta primeiro. Ele precisa pedir autorização para o Congresso Nacional antes. O Poder Legislativo tem que dar o sinal verde primeiro, para só então o presidente poder assinar o decreto. A ordem se inverte, e isso mostra o quão mais grave é essa medida. A duração também muda de figura. Se for uma crise interna, o prazo começa em até 30 dias, mas pode ser prorrogado. Agora, se for por guerra ou agressão externa, a lógica é outra. A medida dura o tempo que for necessário, não tem um prazo final definido. As restrições de direitos também ficam bem mais pesadas. Podes incluir, por exemplo, busca e apreensão dentro de casa. E tem um ponto aqui que, olha, é de arrepiar. No caso de guerra, a Constituição simplesmente não diz quais são os limites para as restrições de direitos. Fiquem aberto. Ok, agora que a gente já viu cada uma das ferramentas, vamos colocar as duas lado a lado. Assim, as diferenças ficam cristalinas. Resumindo então, o ponto central é este. Estado de defesa é para crises graves, estado de sítio para crises extremas. Como a gente vê na tabela, o gatilho é mais pesado, o processo é mais rígido, exigindo a aprovação prévia do Congresso, a duração pode ser indefinida e as restrições aos direitos são bem mais amplas.
mas com tanto poder excepcional na mão do Executivo. Fica a pergunta, quem é que garante que não vai ter abuso? Pois é, a Constituição também pensou nisso. E o mecanismo de controle pode ser resumido neste número. Assim que uma dessas medidas é decretada, forma-se na hora uma comissão especial com 5 membros do Congresso. A única função deles é fiscalizar cada passo da execução, agindo como verdadeiros cães de guarda do Legislativo sobre o Executivo. É o sistema de freios e contrapesos funcionando a todo vapor, mesmo no meio da crise. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise e tudo isso nos leva a uma reflexão sobre um dos dilemas mais antigos da política, na verdade. A lógica por trás de tudo isso é um tanto paradoxal, né? Em momentos extremos, pode ser preciso sacrificar uma parte da liberdade para conseguir salvar o sistema que garante essa mesma liberdade. É um equilíbrio muito delicado, muito perigoso, uma linha tênue entre proteção e opressão. E a gente termina com essa pergunta no ar. É um paradoxo que toda democracia enfrenta. Conhecer essas ferramentas não é defender o uso delas, de forma alguma, mas sim entender os mecanismos que uma nação cria para tentar sobreviver aos seus momentos mais sombrios. A questão de quando e se elas devem ser usadas, bom, essa continua sendo um debate fundamental.